tarde, boa noite. Eu sou Márcia Cristina e esse aqui é mais um De Papo com a Coroa. Hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, mas antes de começar, eu queria te pedir para ir lá, se inscrever no canal, ativar o sininho para toda vez que eu fizer uma nova postagem, você ficar sabendo, você poder vir assistir e dar o seu joinha no final do vídeo, se você gostar. E não esquece também de deixar seus comentários, se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz em vir aqui te responder, tá bom? E ler seus comentários também. Bom, hoje a gente vai abordar um assunto muito sério que requer que a gente encare ele de frente, né? Hoje a gente vai falar sobre ageísmo, também conhecido como idadismo, etarismo ou até velhofobia. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, o vídeo tá aí, tá salvo. Eu vou até pedir desculpa para vocês também, que eu tô falando bem assim, mas é porque eu estou gripada, muito gripada. Mas não tinha como deixar de fazer esse vídeo, porque eu queria muito falar sobre esse assunto, né? Eu já dei o start dele lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, por favor, @de papo com a coroa, @de papo com a coroa também no TikTok. Então você pode me seguir em qualquer uma dessas redes sociais. E lá no Instagram eu dei o start nesse assunto fazendo uma live com uma querida amiga falando a respeito do BTS e do preconceito com as fãs mais velhas do BTS, né? Porque a gente escuta o tempo todo que a gente não tem mais idade para ser fã de BTS, como se a música fosse classificada por idade. Música é uma coisa que mexe com a emoção. Se você se sente emocionada, se a música te toca de alguma forma, não interessa quem está cantando. Bom, dito isto, eu queria dizer, inclusive, explicar para vocês como é que surgiu o nome de Papo com a Coroa, como é que surgiu esse canal, como é que surgiu esse perfil do Instagram. Eu, há 2 anos, 3 anos atrás, eu fiz um curso de maquiagem, me formei maquiadora profissional, comecei a seguir vários perfis de maquiadores no Instagram, em outras redes também, inclusive aqui no YouTube. E comecei a perceber que os vídeos eram feitos por pessoas muito jovens, né? E quando a gente aprende maquiagem, a gente aprende que há uma diferença em maquiar uma pessoa mais jovem e maquiar uma pessoa que na maquiagem a gente chama de pele madura. E aí eu comecei a procurar onde é que estava a minha tribo, onde é que estavam essas pessoas, onde é que estavam essas mulheres com mais de 50 anos, né? Ou com mais de 40 anos, enfim. E como eu percebi que eram pouquíssimas, eu falei, gente, cadê a nossa representatividade? Onde é que nós estamos, né? Onde é que nós estamos localizados nessas redes sociais? Nós estamos presentes ou não? E foi daí que surgiu a ideia de criar o perfil de Papo com a Coroa lá no Instagram, logo depois o canal de Papo com a Coroa, que eu inclusive estou reativando agora. E daí em diante eu comecei a perceber o quanto faz falta, né, a gente se sentir representado, principalmente nas redes sociais. Mas, por outro lado, eu também entendo o receio de muitas pessoas com mais de 40, com mais de 50, criarem perfis e falarem sobre qualquer tipo de assunto nas redes sociais. Porque, por incrível que pareça, aqui no Brasil, esse tipo de preconceito, que é o ageísmo, ou o idadismo, ou a velhofobia, começa ainda antes da terceira idade, né? Uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde detectou que muitos brasileiros com 50 anos já se queixam dessa discriminação. E a gente percebe nas redes sociais que algumas vezes, quando você vai
dá a sua opinião a respeito de algum assunto e que as pessoas não concordam com a sua opinião, a primeira coisa que elas fazem quando elas percebem que você já é uma pessoa com um pouco mais de idade é atacar justamente o lado da idade. Eu mesma, uma vez comentando numa página que fala sobre BBB, eu comentando algum assunto que estava sendo debatido ali, uma pessoa virou para mim e falou assim: Ah, minha senhora, vai fazer crochê. O que eu respondi o seguinte: se Rodrigo Hilbert faz crochê, se tem gente que sobrevive do crochê, se ela tentou me atingir de alguma forma, ela não conseguiu. A pessoa ficou bastante indignada porque realmente percebeu que não conseguiu me atingir da forma como ela gostaria, não é? E a gente passa por isso o tempo todo e às vezes, inclusive, por pessoas da nossa própria idade. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer postagens sobre BTS no meu perfil do Instagram, uma colega virou para mim e falou assim: Nossa, como você é moderninha. Eu falei: eu gosto dele, sim, acho muito legal. E ela, não satisfeita, ainda complementou: Ah, minha sobrinha de 10 anos também gosta. Eu falei: sinal de que ela tem bom gosto. Gente, não adianta. Quando a gente não tá nessa vibe, as pessoas não conseguem nos atingir, não da maneira como elas gostariam. É óbvio que no momento se sente, a gente sente, seria hipocrisia minha falar que, ah, não, nem me abalei. A gente se abala, sim, mas a gente dá a volta por cima rapidamente, né? Porque a gente sabe que o que interessa tá aqui, e não numa aparência física. Mas eu entendo, por exemplo, essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa extremamente angustiada no perfil de uma amiga que é esteticista. E essa mulher estava muito angustiada, porque ela tinha completado 50 anos e ela estava vendo os sinais da idade aparecer, as linhas de expressão, e ela não sabia o que fazer. Enfim. E aí eu comecei a refletir sobre isso e comecei a entender que, na realidade, o que a gente tem não é medo de envelhecer, é medo do que os outros vão fazer com o nosso envelhecimento. É o medo de perder a importância social, de perder o status, de ser tratado como algo desnecessário, inútil, de ser chamado de louco porque você gosta de coisas que não estão de acordo com a sua idade. E é isso que a gente escuta o tempo todo. Então eu acho que esse é um momento ideal para a gente começar a pensar muito sobre esse assunto, a refletir em que ponto esse assunto pega de verdade para a gente, porque o mundo está envelhecendo. A população do globo, a população mundial está envelhecendo. A pirâmide etária está se invertendo. Estima-se que em 2050 a gente vai ter muito mais idosos do que crianças. E até lá a gente vai ter que aprender a se tratar com mais respeito, a lidar melhor com essa realidade de que a população mundial está envelhecendo, né? E eu acho tão interessante a troca entre as pessoas mais velhas e mais novas. Nós continuamos aprendendo e eles também aprendem muito com a gente. A gente tem muito para ensinar uns para os outros e para conviver em harmonia, né? Felizes. A gente tem muito ainda para fazer. Eu me sinto uma adolescente aprisionada num corpo de 50 anos. É dessa forma que eu me sinto, porque a minha cabeça não acompanha o que meu corpo demonstra, né? Eu vejo que muitas mulheres, por exemplo, têm dificuldade em assumirem os seus cabelos grisalhos, e eu respeito muito isso, porque foi o que eu disse, eu entendi
que o problema não é envelhecer. O problema é o medo de como esse envelhecimento vai ser tratado. Então, tem mulheres que não conseguem assumir os cabelos grisalhos, né? E algumas que já assumiram os cabelos grisalhos e ouvem barbaridades, às vezes até dos próprios companheiros, da própria família. Então, esse é um assunto para ser muito refletido, muito debatido. É a aceitação de que o envelhecimento é inevitável e de que ele não significa que você é menos valoroso que ninguém. Eu me lembro que quando também eu resolvi criar esse perfil, eu vi muitas famosas, né, muitas celebridades, Cláudia Raia, Carolina Ferraz e outras tantas mulheres lindíssimas, falando sobre cinquentar, sobre sessentar. Agora mesmo a Beth Faria resolveu assumir a idade dela, né? Em nome do bem-estar das mulheres com 80 anos. Ela assumiu que ela tem 81 anos e ela está lindíssima e super lúcida, né? E ainda muito criativa, enfim. E eu me lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ela devia ter aí os seus 70 anos, alguém flagrou ela de biquíni numa praia e foi um estardalhaço, as pessoas chamando ela de ridícula, como assim? Ela já uma senhora usando biquíni, gente, que isso? Quer dizer que porque eu tenho cabelos brancos, que eu tenho mais de 50 anos, eu não posso mais usar biquíni? O problema está na sua cabeça, não na minha. Se você não gosta, não olha. É tão simples. A gente tem que aprender a se tratar com mais respeito, né? A gente tem que aprender a parar de se comparar. Eu jamais vou poder me comparar a uma Cláudia Raia, porque eu não tenho o poder aquisitivo que ela tem para fazer, a quantidade de tratamentos estéticos maravilhosos que ela faz, e porque as nossas histórias de vida são totalmente diferentes. Talvez eu tenha passado por coisas que ela não passou e vice-versa. A gente tem que respeitar tudo isso quando a gente fala de envelhecimento. Poder aquisitivo, classe social, história de vida, genética, tudo, tudo isso deve ser respeitado. A gente tem que parar de estar se comparando. A gente tem que se alimentar da nossa autoestima. A gente tem que se olhar no espelho todo dia e se achar linda, sim, na idade que for. Eu espero que esse vídeo tenha servido para, pelo menos, fazer você parar para pensar. Então, mais uma vez eu te peço, deixa aqui seus comentários. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberta. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar para poder te responder, para tirar alguma dúvida que caso apareça, né? Deixa o seu joinha, que vai ser muito importante para mim, vai me incentivar muito a continuar criando conteúdo para todos nós. Um beijo grande, obrigado pela sua atenção. Se valoriza, nós somos rainhas.